Sejam muito bem-vindos ao Conexos, o podcast que conecta você a mentes que movem o mercado. E hoje aqui comigo nós estamos num cenário diferente, aqui em Balneário Camboriú, a Dubai brasileira e em uma das construtoras mais fortes do mundo, a FG Empreendimentos. E aqui comigo está o César Pôncio, Head Comercial da FG. César, se apresenta um pouquinho mais, qual que é o seu currículo para o pessoal entender como vai ser esse bate-papo hoje? Legal, pessoal, obrigado aí pela visita, né, na nossa maravilha da nossa cidade, a Dubai brasileira, né, uns chamam de a Miami brasileira. Então, meu nome é César, eu sou Head Comercial da FG Empreendimentos para os mercados de Miami e dos Estados Unidos. Tenho uma experiência profissional aí de 15 anos no mercado imobiliário, sempre trabalhando com grandes construtoras na área de gestão, estratégia, e estou desenvolvendo esse projeto com a FG tem 4 anos de levar a FG, internacionalizar ela, levar ela para Miami, com a abertura do nosso escritório, e também de São Paulo. Também tem um livro sobre network, netweaving, que é um livro sobre conexões, sobre essa ligação que tem esses grandes mercados imobiliários, né, esses grandes centros como Miami, São Paulo, Balneário Camboriú. Então tem esse livro, lancei ele em Miami, lancei em Nova York, São Paulo e Balneário Camboriú, que é a minha casa também. Então é isso, e muito legal receber vocês aqui. Obrigado, César. O César eu conheci em um evento, gente, e ele é incrível, tem muito conteúdo para passar para vocês aqui hoje. E César, para a gente começar esse bate-papo, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Quem é o César? Como que começou até chegar hoje na FG, que é a maior construtora do mundo, uma das maiores, né? Como que foi essa trajetória lá no começo? Nasceu de berço nobre? Como que foi essa trajetória no empreendedorismo? Bom, a minha família mora no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena, né? Então eu saí muito cedo de lá, uma família muito simples, uma família, eu falo sempre que é da roça, né? Eu sou da roça, nasci no interior, saí de lá muito cedo, depois eu servi o Exército Brasileiro, que foi uma grande escola na minha vida, e aí depois eu saí muito cedo para vir para Balneário Camboriú para estudar, fazer faculdade. E aí foi aqui onde eu construí toda a minha história, toda a minha credibilidade, foi onde eu construí aqui todo o meu relacionamento. E aí foi onde eu fiz faculdade, entrei no mercado imobiliário há 15 anos atrás. Antes eu também tinha uma agência de marketing, sempre era muito ligado à área de relações públicas e marketing devido à faculdade que eu vim para cá. E aí depois entrei no mercado imobiliário e aí fui fazer uma outra faculdade, uma outra especialização, fui estudar também em Lisboa, fazer uma pós-graduação, fazer uma MBA, e foram alguns anos aí de muito estudo, né, também viajar o mundo para entender um pouco esse mundo globalizado, de como que funciona, entender um pouco o rapport, com quem eu quero conectar. Então foram anos aí estudando bastante, passando por grandes construtoras, até chegar a esse projeto bacana com a FG, que é uma das maiores construtoras que você fala do mundo, do Brasil. Ela está entre as maiores, é a maior de Santa Catarina. Então é uma história de bastante resiliência, né? Sempre longe da família, sempre longe de casa, e pautada sempre em muito estudo, que eu sempre falo para todo mundo, né? O estudar no nosso país ele é muito importante. O conhecimento é seu, ninguém tira. Ótimo, César. Hoje muito se fala, eu achei legal você mencionar isso é importante estudar, né? Porque hoje a gente vê muitos gurus da internet pregando que não, você não tem que estudar, você talvez não tem que fazer uma faculdade, você tem que só pegar o celular e começar a ganhar dinheiro. Prega de uma maneira como se fosse muito simples. E a gente sabe que não é, né? Nós empreendedores, empresários, sabemos que não é assim. Então, hoje muito se fala também do networking, né? Inclusive o seu livro é sobre esse tema. Eu queria que a gente entrasse um pouquinho nessa pauta de empreendedorismo e você falasse um pouquinho sobre ele, como que veio essa ideia de fazer ele, né? Ou quanto tempo de estudo precisou para colocar nele as suas experiências, e se você já viveu alguma experiência de empreender o seu negócio mesmo, né? A gente fala não empreender em outros CNPJs, mas em si no seu. Com certeza, né? Eu sempre falo, a internet está aí hoje, né? Ela tem muita gente aí ensinando a ser rico e não é, ensinando a emagrecer, mas não é nutricionista, enfim, tem de tudo,
né? Cada um tem seus méritos ou não tem, mas eu sempre falo, o importante é você estudar, se especializar, e o mais importante é você investir em você. Eu falo muito isso no meu livro. O meu livro ele nasceu de conexões. Eu tenho ele há 4, 5 anos, que eu sempre gostei de escrever muito. E aí, depois de viver, principalmente o mercado de São Paulo, que para mim é o melhor network do mundo. São Paulo respira negócios, é a nossa Nova York, é a cidade, é o nosso PIB do Brasil. E é uma cidade que pulsa relacionamento, network, netweaving. E aí foi onde eu, depois de ter muitas experiências, muitos negócios assim criados através de conexões em Miami, coisas incríveis, eu falei, não, tem que colocar no livro, tem que citar algumas dessas experiências. E principalmente o netweaving, foi aonde daí eu quis realmente escrever o livro, por causa do netweaving, né? O network todo mundo sabe o que é uma troca transacional, você vende, eu compro. Agora o netweaving ele vem de uma conexão mais com alma, propósito, é uma evolução do network. O netweaving ele é uma conexão genuína, de te ajudar sem pedir nada em troca, e eu acredito muito nisso, é o que eu fiz a minha vida inteira. A minha ideia era fazer um livro mais humanizado, na qual as pessoas que me conhecem há muitos anos, na hora de ler o livro, olha, aqui está o César, esse é o César, realmente é o que ele fez, é o que ele pregou sempre no seu trabalho, na sua vida pessoal. E o netweaving ele é isso, ele tem base, ele tem solidez, ele constrói relacionamentos. Eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto muito que é melhor vender sempre do que vender mais, né? E jamais na parte do network também tem uma frase que eu gosto muito que é um dia sem network é um dia desperdiçado. Então acho que tudo na nossa vida são conexões, né? O livro nasceu disso, dessas histórias, dessa... E nós, como pessoas que trabalhamos com vendas, que trabalhamos com pessoas, temos que estar sempre em movimento, né? Eu sempre falo, tem uma frase no meu livro que é uma das frases que eu mais sou apaixonado, que é: não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Nós somos vida em movimento, nós precisamos muito, muito se mover a cada instante, a cada momento, porque um contato que você faz na semana pode mudar a sua vida. Um passo que você dá pode mudar a sua vida. Então eu acho que é isso. Vendas, pessoas, relacionamento, conexões. Acho que isso é o grande barato da minha carreira hoje, que eu posso dizer. De uma maneira muito prática, César, até para as pessoas entenderem, hoje a nossa audiência é muito alta de empreendedores que estão começando e de empresários já consolidados também. Eu e você, por exemplo, nos conectamos num evento, network, movimento, e foi em Goiânia. Hoje nós estamos em Balneário. Exatamente. Então, para você ver que não tem fronteiras. Exatamente. E eu queria que você desse um exemplo prático, né? Prático mesmo, para as pessoas visualizarem network e netweaving. Um exemplo prático mesmo, para a pessoa ver, ó, isso aqui vai ser network, isso aqui vai ser netweaving. Eu vou dar um exemplo que é o mais incrível, até que tem até a ver com isso que a gente está fazendo. Eu fui convidado por uma pessoa, uma vez, pelo Instagram, me mandou um direct, pedindo se eu podia dar uma entrevista num podcast em Miami. Isso tem 2 anos atrás. E eu respondi a mensagem, falei, não, eu vou estar em Miami sim, nessa época, né, me passa as informações que eu... Né? E eu fui para Miami e fui lá fazer esse podcast, conheci a pessoa que estava fazendo o podcast. Então, nesse momento, nós estávamos fazendo um network, né, fazendo uma conexão muito mais pautada, né, em fazermos um bate-papo, um podcast, uma entrevista. E depois eu convidei a pessoa, que é dona do podcast, para ela também, quando estivesse em São Paulo, visitar o nosso escritório. Resumindo, essa pessoa hoje virou minha cliente. Ela é uma cliente, ela é uma investidora de Balneário Camboriú. Eu vendi meu carro para a filha dela. Olha só. Ela me apresentou pessoas de São Paulo, na qual a gente realizou negócios, e estava na Fórmula 1 comigo agora, em Miami, como minha convidada. Por quê? Porque virou minha amiga. Que legal. Se transformou em netweaving. Isso é a diferença. Então, o network é a conexão. Agora, cabe a você saber se você vai querer ficar no network ou se você vai querer construir relacionamento. Se você vai querer passar essa barreira. Eu sempre falo, a pessoa que quiser entrar nesse jogo
do network, do network, ela tem que estar disposta. Ela tem que estar disposta, ela tem que entender que ela tem que se doar, né? Eu sempre falo também, no meu livro tem uma parte que fala do network tomador, para a gente fugir dessas pessoas tomadoras, né? Que só quer te ouvir, só quer falar, te vender. A hora que você vai falar, ela não dá atenção. Então essas pessoas não é legal. E se você quiser entrar nisso, fazer, prosperar, você tem que entender que você tem que escutar. Você tem que estar disposto, muitas das vezes não é um assunto que você gostaria, não é do seu interesse, mas você tem que escutar, você tem que participar, você tem que ser proativo também, porque essa pessoa pode ser que não tenha hoje um conteúdo, alguma coisa que te interessa, ela pode ter daqui a um ano, ela pode te indicar alguém. Então você tem que ter essa noção de que se você tiver disponibilidade, você vai prosperar muito, muito, muito dentro do NetWeaving e do network. Então esse é um exemplo que eu falo sempre, como tem vários, porque justamente isso, eu prezo por isso, eu prezo por construir relacionamento, eu prezo por tentar sempre levar adiante, né, e não ficar só no network. Acho que o network hoje ele está muito até batido, né, muitas pessoas falam, está todo mundo falando, mas eu acho que você pode ir muito mais além se você se dispor a ouvir as pessoas, a ajudar, a ser mais genuíno, que é o que constrói. A doar para depois receber. Exato. Né? E eu acho muito importante você estar trazendo isso aqui para o podcast, César, porque aqui eu falo que é um lugar onde eu trago grandes empresários, pessoas de sucesso, mas por quê? Para passar conteúdos genuínos, conteúdos verdadeiros, de pessoas que viveram na pele, e não de qualquer um que está passando, às vezes, algo que nunca viveu. Né? A experiência é diferente. E para a gente avançar um pouco mais, né, na nossa conversa, César, eu queria que a gente entrasse um pouco mais na FG, né? Porque essa grande potência que é hoje, não é à toa, domina praticamente Balneário Camboriú inteiro, e essa estrutura que a gente está, linda, impecável, o Sena Tower, que vai ser o maior residencial do mundo. Então, assim, tem muito do que a gente falar nesse tópico. Eu queria que você começasse como que você chegou na FG. Como que foi essa chamada ali para gerenciar um escritório em Miami? Então, a FG, começamos em 2021 esse projeto, né? A FG, como você falou, eu tenho uma admiração enorme. Tudo que o seu Francisco Graciola construiu, é um visionário mesmo, uma pessoa. O Jean, presidente da empresa hoje, levando a FG para o mundo. Uma pessoa visionária também, uma pessoa que acredita muito e que acreditou nesse projeto de levar a FG para Miami, lá em 2021, quando eu fui para Miami, fiquei um tempo lá estudando o mercado, trouxe essa ideia para ele gostou e entendeu que era importante estar lá, como branding, como venda, como resultado, né? A gente tem muitos brasileiros, né? A comunidade brasileira na Flórida é muito grande. E eu tenho muito orgulho e admiração, porque eu acho que, eu lembro quando eu falo em Miami para as pessoas, olha, o Sena Tower, junto com a família Sena, o prédio residencial mais alto do mundo, onde é que vai ser aqui em Miami? Eu falei, não vai ser em Miami, é no Brasil. Isso é lá em Balneário Camboriú, no sul do Brasil. As pessoas, caramba, eu falei, exato. Então você tem que ter muito orgulho, muito orgulho. Eu sou suspeito para falar, porque tenho uma admiração enorme pelo Jean, pelo seu Chico, por eles ter coragem de fazer esse projeto, de acreditar que isso é capaz, né? Nós estamos falando da 6ª torre mais alta do mundo e do residencial mais alto do mundo. É um ícone, é o único no mundo com um dos maiores ídolos do automobilismo mundial, é uma referência no Brasil, como ser humano, como piloto. Então eu acho que a admiração que eu tenho por eles é enorme e eu falo isso assim com muito orgulho. E eu tenho muito orgulho do que a gente faz no Brasil, né? A gente pode ter muitos defeitos, o Brasil tem, né? Todo o país tem, não é? A gente não pense que é só aqui. Eu sempre falo, muita gente comenta de Miami é Dubai brasileira, é Miami brasileira. Eu falo, não, a gente é Balneário Camboriú. Né? Cada cidade tem suas particularidades, tem suas qualidades, tem seus defeitos, mas a gente tem que ter muito orgulho do que está sendo construído no Brasil. E isso eu falo com bastante propriedade. Em todo lugar que eu vou, eu procuro, as pessoas percebem o brilho nos meus olhos, e a FG veio para romper barreiras, né? Para levar o mercado imobiliário para o mundo, para nos projetar, né, para o mundo. A FG hoje está entre as 10 maiores do Brasil, é a maior de Santa Catarina, a 2ª maior empresa
de construção civil de capital fechado do Brasil. Tem grandiosos projetos, tem 130 bilhões de land bank futuro para lançar, trazendo hotelaria de luxo para a cidade, tem muita coisa mesmo, sabe? Então essa visão deles de acreditar, né, no Brasil, acreditar no potencial, é fantástico. E o César, você mencionou, né, que levou essa proposta para o seu Chico, para o Jean, mas como que surgiu isso? Você consegue contar para a gente como que foi essa conexão com eles? Foi em algum evento? Vocês já se conheciam de alguma coisa? Como que foi? Já que, né, o seu tema, né, do seu livro é Networking, Net Living, então acho que isso é um exemplo muito bom também da gente abordar aqui. Eu na verdade trabalhei 7 anos numa outra consultora aqui, né? Então a gente se conhece, né? Balneário Camboriú é uma cidade também pequena, né? Então o mercado imobiliário aqui todo mundo se conhece. Eu já conhecia também eles há muito tempo, né? O Jean. E foi do acaso mesmo, porque na verdade era um ano que eu ia ficar, eu ia para fora do Brasil para estudar inglês, para melhorar meu inglês, enfim. E fui parar em Miami porque veio a pandemia fechou a Europa e tinha algumas coisas, tive que mudar alguns planos e mudou realmente do avesso, porque daí eu fui para Miami para entender o mercado de lá, enfim, eu lembro que eu precisava me vacinar para justamente fazer a viagem para a Europa, então eu fui para lá. E quando eu voltei, eu me deu um estalo de falar assim, cara, a FG tem que estar em Miami, cara. A FG tem que estar lá, o que eles estão fazendo, o que o seu Chico e o G estão fazendo, vão lançar o prédio mais alto do mundo. E aí foi onde eu procurei o G, pedi uma reunião com ele, né, falei para ele que eu não estava mais trabalhando na outra consultora, enfim, e comentei com ele, né, de levado, qual que era a ideia, de olha, você tem que estar lá. A gente sempre pensou nessa ideia, é interessante, vamos conversar. E aí a gente foi construindo isso aos poucos, né, aos poucos, né, porque também envolve muita coisa, né, você tem que, é um projeto que você tem que pensar muito, e é só ver porque, né, estamos falando de 2021, 2022, eu fui para lá, e agora esse ano que a gente está com o escritório aberto, que está com toda a estrutura lá, montando equipe, né, Fórmula 1, né, incrível, Fórmula 1 agora 3 dias lá, levamos clientes que compraram o Senna Tower, clientes de Miami, para uma experiência incrível, então isso não tem, eu sempre falo, a FG ela é pioneira em tudo, até nesse processo que a gente está fazendo de Miami, porque você não vê a Cirela, a JHSF, grandes construtoras do Brasil, fazendo isso que a gente está fazendo, que é estar em Miami para tentar vender e pegar o investidor de lá para comprar aqui. Todo mundo quer estar lá, então a gente está fazendo o inverso. Então é um desafio, é muito bacana. Muito bacana. Então eles acreditaram nisso. E vender esse projeto, César, também não é muito difícil, porque... Sim. Cara, é o maior residencial do mundo. Eu tava vendo aqui o livro e, cara, é elevador para carro. Tem elevador de carro. Me fala um pouquinho mais pra gente esmiuçar esse projeto, a inspiração, né? O nome já é bem sugestivo, mas vai que alguém não saiba, né? Dessa inspiração do projeto, de quantos andares vai ter, Sim. né? Eu vi no livro que vai dar para estar acima das nuvens, né? Total. Então é algo totalmente surreal. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse projeto para explicar a grandiosidade dele. O Senna ele vem para romper barreiras, né? São 157 andares. Hoje o residencial mais alto do mundo é o Central Park, em Nova York, aquele fininho que tem 472 metros. O Senna nós estamos falando de 550 metros de altura. É um projeto que realmente não só nas nuvens, mas você vai dar para ver quase Florianópolis. Vai dar para ver várias cidades próximas. É um projeto disruptivo, né? Toda a tecnologia buscada fora, então engenheiros do Burj Khalifa, engenheiros de Nova York estão nesse projeto trabalhando há muitos anos. As maiores consultorias estruturais do mundo estão aqui. Esse prédio, inclusive, vai ter o Massdumper. O Massdumper é uma tecnologia que tem no topo do prédio, que é uma mola gigante com pêndulos. Inclusive na Ásia tem muitos projetos assim, né, porque lá tem terremoto, enfim. Então ele trabalha como um balanço para justamente o prédio não balançar. Tem um prédio na China, se não me engano, que é aberto até a visitação ao público. Tem testes de túnel do vento, tudo que tem de mais alta tecnologia no mundo está aqui. Tá? Então é um projeto que vai ter 18 mansões suspensas, todas elas com um elevador de carro, o carro fica dentro do apartamento,
para quem aí coleciona Ferrari, Olha McLaren, só. colocar o carro dentro do apartamento, todas com piscina privativa, né? Vai ter uma triplex de 1.000 metros quadrados que vai ser vendida por leilão no mundo todo. Olha só. Então, assim, é um projeto muito disruptivo, são 228 apartamentos e é isso, nós estamos com um ano de lançamento chegando a 40% vendido. Mas já. Impressionante, impressionante. Eu vi que até pista de kart vai ter, de kart elétrico ainda, Exato, vai ter uma pista de kart que vai dar a volta no prédio inteiro, com 260 metros, 20 karts elétricos. Vai ter um museu do Senna, também com as peças do acervo do Ayrton Senna. Vai ter restaurantes, a gente quer trazer restaurantes renomados internacionais. Então, assim, é um projeto que vem para ser um ícone, para ser um ponto turístico, como é o Burj Khalifa, como é os grandes monumentos do mundo. Hoje a nossa loja aqui já é um ponto turístico também, né? Muitas pessoas que vêm a Balneário já passam aqui na frente para fazer uma foto da maquete. A maior maquete também. É a maior maquete do Brasil, tem 14 metros de altura, equivale a um prédio de 4 andares. Né? Então esse espaço todo ele foi feito em cima de uma experiência, né? Para quem ama automobilismo, para quem gosta. Aqui temos a Lotus que o Ayrton Senna pilotou, tem algumas peças expostas do museu, do próprio arquivo dele. Né? Tem o apartamento modelo também para a pessoa já visualizar. Então, tudo muito pautado em cima de uma experiência. Né? Eu já apresentei o projeto do Senna e já vi cliente chorando na mesa, né? Quando toca a música simbólica do Ayrton Senna. Então, assim, é um projeto que mexe muito com a emoção, mexe muito com as pessoas. Então, o Senna vem para romper barreiras e para nos conectar e levar. A gente também quer, a FG também quer ter um escritório em Portugal também, para atender a Europa, enfim, porque o projeto e a marca é global. O cenário hoje aqui, César, para as pessoas entenderem bem, de Balneário Camboriú, eu queria que você falasse um pouco mais aqui, porque a gente vê muitos investidores. O cenário hoje aqui é um cenário favorável para quem quer investir? Como que para a gente incentivar aqui o pessoal a investir em Balneário? Com certeza. Eu falo com propriedade também, porque conheço o mercado de Dubai também, Miami, né? Tô lá, São Paulo conheço também. Para mim, é a maior case imobiliária que eu já vi no mundo, se chama Balneário Camboriú. Essa cidade é algo... Eu estou há 15 anos no mercado e às vezes eu não entendo como que a gente construiu isso. E as pessoas de São Paulo e Miami me perguntam muito isso. Sabe? Como é que vocês construíram isso, né? O metro quadrado mais valorizado, 60 mil metros. 70... Como é que vocês conseguiram, né? Ter todo esse apelo? Mas eu sempre falo para as pessoas, a gente conseguiu, Balneário se transformou como cidade há 10 anos atrás, porque tivemos uma gestão pública fantástica. Pegamos uma gestão pública honesta, correta, com uma visão de empreendedorismo, que chegou no empresário. Vocês querem construir, né, o residencial mais alto do mundo, vocês querem fazer... O que vocês vão fazer pela cidade? E essa união do público-privado foi o que transformou Balneário Camboriú. Eu sempre falo, se o Brasil fosse assim, nós éramos no primeiro mundo. Né? Se essa união do público-privado caminhasse junto, se eles estivessem em harmonia, isso transforma qualquer cidade e país. E foi o que aconteceu com Balneário Camboriú. A gente teve uma união do público-privado. É só ver a obra agora que está sendo feita na cidade aqui, da reurbanização de toda a orla. Primeiro foi o alargamento da areia, que foi onde também depois explodiu o mercado imobiliário. Uhum. E agora a reurbanização da orla, a própria FG fez os primeiros 500 metros. Então essa contrapartida de entender que não é só apartamentos. A gente tem que ter turismo, a gente tem que ter qualidade de vida, segurança. Balneário Camboriú, se você viesse há 15 anos atrás aqui e tivesse chovendo, você tinha só um shopping para você ir. Hoje você tem museu da NASA, museu dos dinossauros, você tem aquário, você tem roda gigante, você tem uma infinidade de atrações turísticas. E é isso que vive a cidade. A gente precisa ter vida, a gente precisa ter atrações, a gente precisa ter qualidade de vida. E o mais importante, que aí é o que eu falo sempre para as pessoas, para quem me pergunta às vezes, César, mas como que tu visualiza daqui 10 anos Balneário Camboriú? Eu falo, olha, para cima e avante sempre. Por quê? Nós temos segurança. Enquanto nós tiver segurança nessa cidade, e a gente sempre vai ter, porque aqui funciona, a gente vai estar sempre vendendo, sempre vai ter liquidez,
e sempre vai estar valorizando os seus imóveis. Por quê? Porque o que as pessoas buscam hoje é segurança. E qual cidade no Brasil que tem isso, cara? Isso aqui é uma case impressionante. A gente não está no eixo Rio-São Paulo. A gente está no sul do Brasil e a gente conseguiu construir isso, de ser conhecida hoje. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro que estiver em qualquer lugar do mundo sabe o que é Balneário Camboriú. Então, é um conjunto, mas o público e o privado foi o que construiu essa cidade. União do público e privado. O empresário entender que tem que investir na cidade e a gestão pública ajudar, incentivar. Né? Então, hoje a gente tem leis aqui que o dinheiro que é pago para outorga, tudo é direto para a segurança dessa cidade. Você tem uma guarda municipal, então tudo funciona. Eu lembro que eu vim aqui ano passado, retrasado, dia 4, 5 de janeiro, assim, ó, mais de 500 mil de pessoas na rua, todo mundo, né, jogando beach tênis, jogando tudo em paz, assim, sem preocupação nenhuma, celular na mão. Qual cidade que tem isso no Brasil? Parece até um outro país. É outro né? país, que na verdade é bem essa sensação de todas as pessoas que eu trago de fora. Pessoas que vêm de Miami para cá, já trouxe pessoas de Fortaleza, de Goiânia. Quando a gente sobrevoa de helicóptero aqui, a primeira coisa que a pessoa fala é: cara, isso aqui não é Brasil. Eu falei, não é, cara. É outra realidade, é outro progresso. Então é isso, é gestão. Muita gestão, união do público e privado, e tem muita coisa para acontecer ainda. César, incrível isso, cara. A gente vê esse cenário hoje, né, do investidor, do brasileiro poder estar aqui. E eu queria que você, para a gente já se encaminhar aqui para o final, sei que hoje o horário está um pouco corrido aqui, dá uma dica para o empresário e para o empreendedor que está começando, o que ele tem que focar? Qual que é o principal ponto que você deixaria de dica? Cara, eu acho assim, empreender, né, no Brasil é desafiador, né? A gente sabe quais são o tamanho do desafio que hoje é empreender no Brasil, só que é o empreendedorismo que move esse país. É o empreendedor que move esse país. Então, assim, eu sempre digo assim, ó, no Brasil, além da resiliência, você tem que entender aonde você quer empreender. Porque, assim, o Brasil é gigante. O Brasil, a cultura do Nordeste é uma, a cultura do Sul é outra, a cultura do Centro-Oeste. Entender, eu digo assim, a própria expansão. Muita gente me pergunta, César, quais são os desafios para você fazer uma expansão, para você romper barreiras, querer abrir mercado? É entender como funciona cada cidade, como funciona. O que funciona em São Paulo é diferente daqui. A maneira como o mercado de Miami conversa é totalmente diferente daqui. Então você tem que entender como que funciona o mercado, qual o seu público que você vai se conectar. Tá, eu vou abrir um negócio, eu vou empreender. Qual é o teu rapport? Qual é o meu público? Com quem eu quero me conectar? Com quem são as pessoas que eu vou falar? Qual é a língua? Eu estou nesse mesmo nível, esse rapport? Qual que é a região que eu vou buscar entender isso? Qual que é as leis? Qual que é as regras? E tem muita resiliência, porque o Brasil, por mais que, né, a gente fale que é difícil, você tem muita burocracia, né? Nós temos um grande empresário aí que fala muito sobre isso, que inclusive é um grande apoiador desse projeto, tá junto, que é o Luciano Hang, que a burocracia nesse país é muito difícil, né? Muito difícil a burocracia nesse país. Mas, ao mesmo tempo, é um país que tem muita oportunidade, cara. É um país riquíssimo, é um país gigante que tem muita oportunidade. Então eu sempre falo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não adianta, oportunidade vai ter, cabe a você construir, cabe a você buscar, com muito estudo, com muita resiliência, que não tem erro. Maravilha, César. Eu queria te agradecer, né, por ter aceitado esse convite, por ter participado, contribuído na vida do pessoal que está assistindo aqui. Eu tenho certeza que daqui as pessoas tiraram, né, mais de um ensinamento, e eu te agradeço por ter aceitado esse convite. E para mais, precisando da gente, estamos aqui e estreitar mais a nossa relação. Te agradeço. Com certeza, eu que agradeço a vinda de vocês aí, né, para conhecer o nosso espaço aí, né? Incrível. Agora vocês vão fazer um tour aí. Por aqui. A gente vai mostrar para vocês. Para ver a maquete, ver aí as relíquias aí que o
o Ayrton Senna usou, que é um grande ídolo, e são sempre bem-vindos em Balneário Camboriú, né? Hoje está um dia lindo aí também. Aproveitem a nossa cidade e bora conectar. Pessoal, agora nós vamos mostrar um tour aqui pelo Senna Tower, mostrar um pouquinho da maquete e tudo mais. Ok, pessoal, a gente começa aqui pelo carro, essa é a Lotus 99T, de 1987. Você não correu pela equipe da Lotus por 3 anos. Os 2 primeiros anos ele correu com carro preto e dourado. O John Clean Spec foi um clássico muito famoso, mas em 87 a equipe mudou de patrocinador e passou a ser a Camel Lotus. Então, esse visual do amarelo. Essa é o social. Isso, esse carro é o original, foi o carro que você venceu pela primeira vez no circuito de moto. Foi uma cidade conhecida por ser um dos mais difíceis da cidade da Fórmula 1. Depois disso, durante a carreira, você veio ter 6 vitórias nas 10 corridas que ele fez em moto, e apelidado de Rei de Moto, que é uma coroa que ele carrega até hoje mesmo, com 32 anos quase menos dele, continua sendo Rei de Moto. Temos um pouquinho dessa história aqui, e esse é o carro original, quando são 32 negros também. Vamos lá. Isso. Tem capacete de Senna, o Twitter com muito visual icônico, né? Sendo os dois modelo basicamente a carreira inteira dele, desde os 15 anos, quando ele estava numa competição internacional de kart, e veio essa ideia de usar as cores do Brasil, né, as bandeiras do país. O Senna era extremamente patriota, tinha muito orgulho de ser brasileiro, então ele manteve isso basicamente a carreira inteira, né, sempre levando o Brasil junto com ele. Esse em específico ele usou em 93, tanto que vai na McLaren também. Então, ele usou ambos em 93, que foi o último ano dele na equipe da McLaren, mas o auge da carreira do Senna foi na McLaren, né? Que ele virou tricampeão mundial, a estreia dele. Essa lenda que é hoje. Venceu 15 das 16 corridas na estreia na equipe, então já chegou mostrando quem ele era. A gente também gosta de apontar essas manchas de óleo aqui, que elas mostram muito da personalidade dele. Legal, ó. Exato. Mostra muito, ele era muito mecânico, engenheiro, chegava mais cedo, embora mais Colocava a mão tarde. na massa, né? Isso, muito envolvido em todo esse processo. Também tem essas sapatilhas da Mizuno dele, que também usadinhas, bem desgastadas, mas ele gostava assim, né? Ele falava que quanto mais daciado, ele tinha uma sensação melhor ali do pedal. Maravilhoso. Tinha uma performance melhor. E Pode ali me atrás, acompanhar. olha essa estrutura, que coisa mais linda. Ali onde a gente gravou o podcast, mostra lá. Ó. A gente tem o troféu da Pole Position de 1991. Pole Position é a corrida do sábado, né? Uma classificatória, onde quem dá a volta mais rápida começa na primeira posição do grid e vence a Pole Position, né? Então é uma grande conquista para o piloto. E aqui foi a primeira grande vitória do Senna no Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo. E o domingo que seguiu foi um dos mais icônicos da carreira do Senna também, onde faltando um treino de 7 voltas para acabar a corrida, ele fica somente na sexta marcha. Ele vai carregando no braço, tá? Né? Fazendo um esforço físico enorme para chegar até o final. Tem que ser retirado do carro, um dia pelos médicos, né? E todo mundo invade para comemorar. Um momento histórico, né? Uma vitória muito bonita. Muito esforço, né? Até depois ele nem conseguia levantar o troféu. Deu um momento. Top. E essa maquete aqui? Disseram pra mim que é a maior do Brasil, a maquete. Isso, a maquete ela tem 14 metros. Então ela já é um prédio de 4 andares, né? Isso é uma escala de 1 para 43. Então, o Senna Tower vai ter mais de 550 metros de altura, 157 andares, vai ser o maior residencial do mundo. Nossa, olha que coisa linda. Traz aqui pra vocês verem, olha bem. Olha que lindo. Aqui vão ser os suspensos, né? Essa parte. A gente tem aqui o embasamento, seria essa parte inferior aqui, isso representa o início de uma vida, né? Você tem mais elementos naturais aqui, formas geométricas, só o começo da jornada do Senna. A linha vertical, aqui a gente vai ver ali na sala imersiva um pouco mais esse conceito, seria a linha da perfeição. Essa curvatura do Senna Tower é justamente essa busca do Senna pela evolução. Então, por ser o melhor piloto, o melhor ser humano, a gente chegar lá no topo onde a gente tem o coroamento. Tá batendo sol ali agora com um pouquinho de ver, mas parece que tá se desfazendo, né? Soltando as partes. Parece Isso mesmo. é para representar a passagem de Senna do mundo material para o mundo imaterial. Legal. E lá no topo terminal do forte também apontando para o céu, mas a impressão que ele segue eternamente. E esses itens aqui é o quê? Aqui são alguns itens um pouquinho mais pessoais do Senna, né? A cat deles, ele amava jogar com amigos, com familiares. Ele foi um grande precursor na questão dos pilotos da Fórmula 1 serem atletas realmente, né? Terem esse estilo de vida. Ele não bebia, não fumava, numa época onde todos os patrocinadores eram cigarros. Então, ele foi muito revolucionário nessa questão.
O carrinho modelo, ele era muito fã de modelismo, tanto de carros quanto de aviões de controle remoto. Esse específico foi um presente que um japonês, e os japoneses também são apaixonados pelo Senna, né? Pelo uma grande parceria com o motor da Honda, ele ganhava muito em Suzuka, com o Grande Mundial, daí foi lá. Vários momentos assim, eu tinha uma comparação com o Hyundai. Então, é uma relação bem bonita. E a garrafa de champanhe, aqui o Senna mesmo guardou ela, porque foi a primeira vez que os dois do Alan Prost. Que era um colega de equipe da McLaren dele, mas muito mais figura de rival do Senna, né? Foi uma das qualidades mais icônicas da história da Fórmula 1. E foi a primeira vez que ele venceu do Prost. Tem mais algum item pra mostrar daqui? Itens, agora a gente tem a sala imersiva pra mostrar um pouco do conceito do empreendimento. Vamos lá, então. Esse aqui ele foi projetado pelo João Armentano. Então, a gente tem uma ideia do que pode ser feito com esse espaço, como pode ser aproveitado. A planta é de 5 suítes, mas vocês vão ver aqui que no decorado tem 4 suítes e uma sala de TV. Então é personalizável também. A gente tem aqui uma simulação das vistas. Olha só. Filma esse aqui pro pessoal A ver. gente consegue ver um pouquinho como seria a vista, né, de cada pavimento. Aham. Se eu for aqui para baixo, nas mansões, a gente tem uma vista bem mais da praia, né? Dá pra ver de manhã, de tarde também. E daí, conforme vai subindo, você vai mudando. Então, se eu for lá pro triplex, 138, Um dos últimos a andares gente lá. tem uma vista de alto mar, né? Olha isso, que coisa linda. E também temos o vídeo de altimetria, que ele vai subindo e mostrando onde isso fica na torre, né? Esse vídeo é real. Olha só, já pensou acordar num desse? Meu Deus. Isso é a velocidade que ele demora Isso seria natural. a velocidade do elevador. Do Ele vai elevador. subir do térreo até o 141, que é o último pavimento que chega pelo elevador, que é o salão de festas. Ele vai subir em 58 segundos. Nessa velocidade mesmo. Seria tá aqui, isso. ó. Nossa. Subir tudo isso. Olha que top. Literalmente dá pra ver tudo. Podem ficar à vontade, então, para conhecer o espaço, pessoal. Gente, ó, tem que ver. Olha que coisa linda. A arquitetura, tudo muito moderno, futurista. Olha que coisa linda. Quantos metros que você falou Esse daqui? aqui é 301 metros quadrados. 301 metros quadrados? Olha Já é aqui. privativo. Olha isso, que coisa linda. Olha, top. A cá é o quê? Olha isso aqui. Nossa, que olha o banheiro, que coisa linda. Que experiência incrível. Tem que mostrar isso aqui. Aqui os quartos, nossa, olha que coisa linda. Pega essa visão aqui. Olha isso. Olha a vista. Que coisa mais linda. Vamos lá mostrar o restante aqui. Esse vai ser o maior apartamento ou não? Esse vai ser o maior apartamento? Não, vai ser o menor. O menor apartamento de 300 metros. Esse é o apartamento padrão, né? Aham. Então, por causa da curvatura, ele começa, o maior seriam as mansões suspensas, que elas têm uma área externa, estimativa, e o elevador de carro. Deixa o carro estacionado em estado estático. Daí começa nas mansões, a maior tem 563. 563. Vai diminuindo as mansões até 420. Daí começam os apartamentos tipo, que não tem mais área externa, e vão diminuindo ali entre os 400 até o 301. Então esse seria o padrão, né? O menor apartamento, que começa ali em torno do 50º pavimento. Aí são todos nesse padrão. Mostra esse último aqui. Olha a vista que vai ter desse lado aqui. Sensacional. Incrível. A FG não brinca em serviço.
Ela não faz sombra daí aqui. A geladeira também aqui tudo. Tudo integrado, né? Sensacional. Só com um toquezinho já. Já abre tudo. Que legal. Que legal. Também. O apartamento é automatizado com a Alexa também, né? Então, Aham. Alexa, talheres. Alexa, utensílios de churrasco. Ela faz várias coisas, né? Você pode faz tudo que quiser. O que você pedir, né? As luzes, o ar-condicionado. Que top. Pra cá é o quê? É uma área de serviço. Área de serviço. Até a área de serviço é livre. É isso. Que show. Olha que legal. Incrível. Esse é o padrão, né, gente, da FG, grande empresa aqui de Balneário Camboriú. Espero que tenham gostado do tour aqui pelas réplicas do Sena Tower, esse apartamento projetado. Realmente foi uma experiência incrível ver tudo isso aqui. E graças ao César, obrigado por ter topado, participado aqui. O conteúdo foi incrível, muito conteúdo de valor para vocês. E fiquem com isso aí que vai ter mais conteúdos feitos aqui em Balneário Camboriú, tá? Então, aguardem os próximos vídeos.